Eu continuo me chamando Tércio. Nós estamos vivendo um tempo de multiplicação. E multiplicação é milagre. Nós não podemos fazer. Nós concluímos semana passada a série chamada Santifique-se. E essa série mexeu muito conosco. Quantos estiveram durante a série aqui e foram abençoados? Levanta a mão aqui. Nós, nesse processo dessa série de mensagens, temos apresentado o nosso coração diante de Deus para que Ele mexa no nosso coração, para que Ele possa arar a terra, né? E essa terra do nosso coração seja terra boa. Amém, gente? Onde a semente possa cair no nosso coração e possa brotar, germinar e nós possamos nos tornar árvores frondosas, frutíferas, junto a ribeiros de águas correntes. Nós queríamos dizer para você que nós compreendemos como Igreja Batista Monte Serra que esse processo de santificação, esse processo de consagração da vida, permitirá que nós possamos viver milagres, que nós possamos ver multiplicações acontecendo entre nós, porque, de novo, fala comigo, multiplicação é milagre. Multiplicação é milagre. E eu quero celebrar com a igreja que durante essas 7 semanas, nós tivemos uma grande multiplicação de discípulos. 154 pessoas despertaram para se tornarem discípulos de Jesus. Vamos celebrar isso? É uma grande bênção. Louvamos a Deus por isso. Desses 154, nós já batizamos 93 pessoas. E isso é uma grande, grande bênção. Ontem, inclusive, tivemos um batismo na piscina, né? Louvado seja Deus pela tua vida. Queríamos muito estar lá. A célula esteve lá, foi lindo, né? Recebi as imagens com a Martinha e celebramos. Estávamos lá em Caxias, falando para a liderança de uma igreja ontem lá em Caxias, mas felizes, né? Quantas pessoas aqui foram batizadas nesse período? Ou dia 23 ou dia 7. Levanta a mão, deixa a gente ver aqui. Levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos celebrar a vida dessas pessoas. Glória a Deus. Ou ontem, né? Glória a Deus. Que lindo. Isso é uma grande bênção. Agora nós precisamos, como igreja, depois de toda uma série de mensagens como essa, entender que o processo da santificação continua. Não para porque parou a série, viu, gente? Não acaba. Esse processo é até o último dia da nossa vida. Nós precisamos continuar crescendo com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, nós precisamos crescer com Deus. Nós precisamos crescer com Deus. Nós precisamos nos tornar árvores frutíferas. Nós vamos, durante a nossa celebração hoje, usar uma imagem, uma figura, que é uma árvore. Eu queria que você pudesse olhar para essa imagem, para essa figura, porque ela vai ser usada hoje para ajudar você a entender o processo da sua edificação. E eu queria que você pudesse observar primeiro aqui. Como está com o violão aqui, eu vou pedir licença para a nossa galera dos músicos, nossos ministros. Vou afastar um pouquinho aqui. Joia. Eu queria que você observasse isso aqui. Processo pessoal. Fala comigo, pessoal e coletivo. Observe bem o que está acontecendo aqui. Observe bem. Essa parte escura aqui representa o solo do nosso coração. A terra. O solo do nosso coração, onde a semente caiu. Pode voltar um pouquinho, por favor? Está vendo a semente aí, ó? A semente caiu no seu coração, amém, gente? A semente do Evangelho caiu no seu coração. E nós vamos hoje ajudar você a entender todo o processo da sua jornada espiritual, desde o seu nascimento com Cristo. E não importa se você nasceu espiritualmente como essas 158 pessoas agora, 154, ou já há mais tempo. Todos nós precisamos entender essa dinâmica
espiritual do nosso nascimento em Cristo e do nosso desenvolvimento para sermos árvores frutíferas. Fala para o teu irmão do lado aí: Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Todos nós fomos chamados para isso. Veja bem, uma vez que você se encontrou com Jesus, uma vez que você teve um encontro com Cristo, uma vez que Ele nasceu no seu coração, você precisa entender qual é o principal objetivo de Deus para a sua vida daqui para frente. Você precisa entender. Porque veja bem, pega essa mão aqui, pega a outra. Imagina que essa aqui é Deus, tá? E aqui somos nós. Faz uma conexão de encontro aí. Nos encontramos, ok? Deus, fala comigo, Deus é amor. E agora eu me encontro com Ele. Então Deus agora vai derramar esse amor no meu coração e vai me chamar para que eu possa crescer nesse amor. Para que eu possa conhecer esse amor. E mais do que isso, para que eu possa amar a Deus com todo o meu coração. Fala comigo, com todo o meu coração. Com toda a minha alma, fala comigo. Com todo o meu entendimento. E faz assim com as mãos, com todas as minhas forças. E ao meu próximo como Ele me amou. Então é tudo sobre amor. Fala para a pessoa, é tudo sobre amor, gente. É tudo sobre amar a Deus e amar ao próximo. Quando você ouvir alguém falar assim, eu sou discípulo de Jesus, presta atenção. Nem todo mundo que frequenta uma igreja é discípulo de Jesus. Pode ser religioso. Você sabe por que tem muita confusão aí fora em relação à igreja, a Deus? Sabe o que é? Muita gente que diz que é discípulo de Jesus e não evidencia o amor de Deus. E não expressa o amor de Deus. Do contrário, expressa outras coisas que não representam Deus na terra. Então, como discípulos de Jesus, a marca maior de um discípulo de Jesus é o amor. O amor para Deus, por isso aquela cruz ali, ó, aponta na direção de Deus e o amor para o próximo. Essa é a vida simples. Então fala comigo, igreja é uma comunidade de fé e amor. Fé em quem? Em Deus, na pessoa de Jesus, e amor para com Deus e para com o próximo. Olha só que lindo, um dos mestres da lei, lá em Marcos capítulo 12, versículo 28, ele chega para Jesus, Jesus está conversando, ele está ouvindo mais ou menos assim a história de Jesus, o que Jesus está falando, e ele fica curioso, porque ele era um judeu, um mestre da lei, e então ele se aproxima de Jesus para ouvir o que está acontecendo na conversa entre Jesus e os discípulos. Então o texto diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, Jesus, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Fala comigo, único Senhor. Deixa eu dizer, não existe outro Senhor, gente. Jesus Cristo é o único Senhor. Sabe aquela história, todos os caminhos levam a Deus? Não, não. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Tudo o resto é uma tentativa do homem se aproximar de Deus por caminhos que são enganosos e no mínimo são sinceramente errados. Jesus é o único Senhor que pode levar você e eu ao encontro com Deus. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha que profundo. Ele não fala, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou, um dos jeitos de você. Não, eu sou
uma vida, não, eu sou a vida. Ele é tudo, tudo está em Jesus. Fala para a pessoa, tudo está em Jesus, tudo está. Então, quando o mestre da lei se aproxima de Jesus e faz a pergunta, Jesus lhe responde isso, e logo depois ele fala o seguinte: portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Fala comigo, de todo coração. Por que de todo coração é importante? Porque a gente pode amar Jesus parcialmente, não com todo o nosso coração, com parte das nossas emoções, e dar o restante para outras pessoas, para outras coisas, para bens materiais, para pessoas. Falei, não, ame o Senhor com todo o seu coração. E ele continua falando, olha só, de toda a sua alma. Gente, sabe aquela história? Não, você só pode confiar e crer em Deus com a razão. Deixa as tuas emoções de lado. Está errado isso. Porque quem foi que criou as tuas emoções? Quem foi que deu as tuas emoções? Deus. Nós somos um ser integral. Você então ama a Deus de toda a sua alma, com todas as suas emoções, com todo o seu... Isso é incrível, isso é a base, presta atenção. É a base dessa relação espiritual saudável com Deus. É amar. Amar. Então fala comigo a resposta. Ame o Senhor, o seu Deus. Vamos dizer juntos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E aí Jesus continua. E fala assim, o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Só para você entender a importância dessa resposta de Jesus para aqueles mestres da lei, dentro daquilo que eram os mandamentos da cultura judaica, nós estamos falando de mais de 600. Então, quando aquele mestre da lei chega para Jesus, qual é o mais importante? Ele tem na cabeça dele mais de 600 mandamentos. E Jesus então vem e diz, olha aqui, tudo se resume a amar a Deus, o teu Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E o segundo é o teu próximo. Olha lá, cruz, essa dimensão, o teu próximo. Como eu vos amei. Não é? Depois ele pega esse aqui, né, que aqui está como a si mesmo, e depois ele, quando fala novamente, ele diz, como eu vos amei. Aí ele fala assim, não existe mandamento maior do que estes. Por quê? Porque ele sabia que o mestre da lei tinha um monte de outros mandamentos na cabeça. E ele quer deixar claro que a base da relação com ele, com Deus e com o homem é o amor. E que nós precisamos entregar tudo o que somos e temos para amar nessa dimensão, a Deus e a pessoas. Então a minha pergunta para você hoje, começando aqui, é: não importa quanto tempo você frequenta uma igreja, um ambiente religioso, talvez você está aqui a primeira vez, talvez já há alguns meses, talvez há anos, talvez você já tenha passado por outras igrejas. A pergunta não é se você frequenta uma igreja. A pergunta não é quantos hinos, quantas canções, quantos versículos nós sabemos de cor. A pergunta não é quanto eu já entreguei e consagrei de dinheiro, de dízimos. Embora tudo isso seja importante no reino de Deus, amém, gente? A pergunta é o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós amamos ao próximo. Ou seja, nós seremos conhecidos pelo amor, como discípulos de Jesus. Isso é o mais importante. E ele fala assim, o mestre da lei diz assim, muito bem, mestre. Então imagina agora a conversa, o mestre da lei vira para Jesus e não reconhece como o Senhor, não é, como Deus, ele reconhece Jesus como um rabino, como um mestre. Então ele, muito bem, Jesus, muito bem, rabi, muito bem, mestre. É assim que ele responde. Muito bem, disse o homem.
Está certo você ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então olha só que aquele mestre da lei, ele diz para Jesus isso: olha, realmente isso é o mais importante, não importa quantos sacrifícios você fez, quanta oferta você deu, não, o que importa é isso, esse é o cerne. Aí Jesus, olha só que lindo, olha quanta graça em Jesus, presta atenção que lindo. Vendo que ele, ou seja, o mestre da lei, tinha respondido sabiamente, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Eu fiquei imaginando Jesus dizendo assim: eu estou bem aqui, ó. Você está mais perto do que você pensa desse reino de Deus, né? Só que não é pela lei, é por meio de uma pessoa, é por meio de Jesus. Não é pelo cumprimento da lei, porque nenhum homem tinha conseguido chegar a Deus pelo cumprimento da lei. Por isso Jesus vem e cumpre toda a lei, e é por meio dele que você chega ao Pai. Por isso ele é o único caminho. É muito lindo, daí por diante a Bíblia diz assim, que ninguém mais queria fazer pergunta para Jesus, não ousava fazer perguntas para ele. Então observe que o que esse texto quer nos mostrar é que o fruto desse encontro com Deus, o fruto do Espírito, porque quando nos encontramos com Deus, o Espírito vem morar em nós. Todo discípulo saudável, todo discípulo maduro deve evidenciar o amor para com Deus, sobretudo na sua vida, e o amor para o próximo como Deus nos amou. Isso é o que Deus tem para mim e para você. O que vamos olhar hoje aqui, querido, é o processo de sermos árvores saudáveis, árvores frutíferas, árvores multiplicadoras. Tudo começa pela semente. Então vamos colocar aquela imagem aqui de novo. Tudo começa por essa semente, não é? A semente poderosa do Evangelho, da palavra de Deus que foi plantada põe aí a mão no seu coração, né? Em terra boa, caiu em terra boa, ela germinou, ela brotou. Então olha só, ela nasceu, ela morreu e ela brotou em nós. E agora esse Evangelho é vivo dentro de nós. Romanos capítulo 1:16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu, primeiro do judeu, depois do grego, do gentio. Essa é a semente que foi lançada no nosso coração, o Evangelho, a boa notícia de salvação em Jesus, que então brotou, nasceu, e o objetivo é que ela possa crescer. Então o objetivo é que Deus nos transforme em árvores frondosas, bonitas, sempre verdes, que vão frutificar para a glória de Deus. Isso é lindo. Todos nós aqui precisamos crescer, deixar de ser só um broto. Amém, gente? Nós precisamos nos desenvolver, porque o alvo de Deus é que sejamos como árvores, plantadas junto a ribeiros de águas. Precisamos crescer, frutificar, multiplicar. E todo o crescimento na vida do discípulo começa pela semente e depois, fala comigo, pelas raízes. Pelas raízes. E essas raízes, elas precisam crescer e elas precisam aprofundar-se na direção de Deus. Deus é esse rio. Você está vendo ali, vai aparecer uma imagem. Pode soltar a próxima imagem. Olha aí. Deus é esse rio. E esse processo dessas raízes vai beber da fonte. Nós vamos olhando, eu vou falando e nós vamos olhando para o gráfico, eu quero explicar para você o que acontece. Presta bem atenção. O alvo de Deus é que ao bebermos do rio de Deus, nossas raízes possam ser tão enraizadas em Deus, que nós vamos realmente crescer como árvores, com folhas sempre verdes e dar o fruto na estação certa.
Olha o que diz em Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram realmente ensinados, transbordando de gratidão. Ou seja, depois que a semente do Evangelho chega no nosso coração, brota então a vida espiritual em nós. O alvo de Deus para nós agora é que nós possamos criar raízes. Criar raízes. E é interessante que eu e Martinha estudando um pouquinho essa semana sobre raízes. Na verdade, esse assunto sempre está no nosso radar, né? Uma vez eu fui fazer uma visita com a Martinha, nós fomos pregar em Frederico Westphalen. E um agricultor, então, nos chamou para ir ao sítio. É uma história muito bonita desse agricultor, porque ele, além de agricultor, ele também maneja animais. E todo ano, no aniversário da igreja, ele mata um animal, consagra a Deus aquele animal, e a festa da igreja é juntos comendo Isaac. É o nome que ele dá lá para o boi dele. Então, a gente chega lá na fazenda, lá no sítio, na fazenda mesmo, e aí foi engraçado a gente andando na fazenda e falou: pastor, aquele lá é o Isaac. O que quer dizer? Não, é aquele que eu estou cuidando para o ano que vem sacrificar na festa de aniversário da igreja lá. E ele faz isso, ele dá isso de presente para a igreja. E a gente estava andando no sítio e chegamos numa árvore linda, né, Martinha? Muito, muito, muito linda. Então ele me pega, a minha Martinha. A copa da árvore era enorme, enorme, enorme. E aí ele chega e nos leva até a base, né, ali do tronco, e ele fala: pastor, olha para as raízes dessa árvore. Ele então nos pega e ele vai caminhando com a gente. A copa da árvore era muito grande, imagina que ela viesse mais ou menos aqui, era muito grande, e a gente vindo, olhando as raízes, a copa da árvore acabou. E as raízes continuaram. E ali ele disse assim para mim: você sabia, pastor, que as árvores, que as raízes sempre precisam ir mais longe do que a copa? Foi mesmo? Sim. Ela não cresce só para baixo, pastor. Não é só para baixo. Ela também cresce nessa dimensão. Existem tipos de raízes que têm uma base que cresce fundo, mais fundo, é um outro tipo de raiz. Existe isso sim. Mas mesmo essas, elas têm ramificações. Mesmo essas. E o objetivo disso é que o tamanho da árvore e a saúde da árvore está diretamente relacionada as suas raízes. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? A gente percebe que muitas vezes, em muitas igrejas, pessoas frequentam cultos, já entregaram a vida a Jesus. A semente já brotou, mas as raízes elas são muito rasas. Ela não está crescendo. E o que nós queremos te ajudar hoje aqui é a compreender a importância de você enraizar a sua vida em Deus e desconstruir da tua mente que vir ao culto domingo é o que você precisa para enraizar. Não. Olha o que aparece ali. Fala comigo. Oração, meditação na palavra, prática da palavra. Porque tem muita gente que conhece a palavra, mas não pratica, certo? Precisa conhecer e praticar. Aparece ali jejum. A gente poderia colocar outras coisas, solitude é um outro hábito espiritual. Ali embaixo, observe que ali está pessoal, certo, gente? Ali as raízes, elas vão enraizar-se, se você compreender, querido, espiritualmente, que o crescer as raízes não depende de uma estrutura religiosa.
fincar raízes espirituais só depende de mim. Fala comigo, eu, o Espírito Santo e as Escrituras, lá no meu quarto secreto. Vamos botar os 3 dedinhos assim, ó. Eu, o Espírito e as Escrituras, lá no quarto secreto. Ninguém me segura. Ninguém me segura. As raízes vão fincar. Esse processo é profundo, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque as raízes são como o cérebro das árvores. É dali das raízes que vêm os comandos para todo o tronco, para os galhos. Se as raízes estão à beira de águas correntes, pode aparecer ali, por favor, a outra foto, a outra imagem, por gentileza. Se está à beira das águas correntes, queridos, então ela terá saúde inteiramente. Então fala comigo assim: eu preciso ser uma árvore com raízes profundas e ficar bem próximo de águas correntes. Fala comigo, a água corrente, o rio corrente, é Deus. É Deus. Agora veja bem que nós vamos falar sobre isso aqui. No norte da África, nós todos conhecemos aqui, é lá que está localizado o deserto de Saara, certo? Gente, é uma região, é o segundo maior deserto do planeta, uma região que possui 9 milhões de quilômetros quadrados, esse deserto. Pode imaginar isso? E ele permanece sem sequer, presta atenção, sem sequer uma gota de água até por 10 anos. Não chove. Chega a 10 anos sem chuva, sem uma gota de água cair naquele lugar. E para os nativos dessa região, né, do norte da África, quando eles encontram um oásis, presta atenção, quando eles encontram um oásis, eles consideram aquilo como algo divino, um presente divino. Haja visto, né, que só tem deserto. E um dos vegetais característicos desses locais é a palmeira conhecida como tamareira, né, que quem vai a Israel é o que mais vê lá naquela região. É uma planta adaptada ao calor, seu crescimento é rápido e suas raízes, elas possuem, presta atenção, uma capacidade de retirar água dos lençóis freáticos. Ou seja, ela vai à procura, até que ela acha o lençol freático e de lá que ela... E aí nós temos essa cena tão linda. Uma planta vigorosa e produtiva, seja de grãos, frutos, fibras ou flores, guarda em sua parte oculta na terra o segredo da sua vitalidade. As raízes então são o quê? São a parte mais importante da planta, já que é por ela que absorvem-se os nutrientes presentes no solo. Além de sustentar a planta, ou seja, essa coisa da raiz ir para cá e para lá, é que ela vai sustentar a copa, então a copa nunca será maior do que a raiz, porque ela precisa dessa sustentação. Ela também, essas raízes são responsáveis, presta atenção, são responsáveis em levar os nutrientes, né, como água, não é, os sais minerais, potássio, fósforos, para partes aéreas daquela árvore. É importante que o sistema radicular da planta esteja forte, ou seja, da raiz. Isso ajuda a manter o vigor vegetativo da planta, mesmo em meio, observe bem, a adversidades do clima, das estações da vida. É isso que Deus está falando conosco. O potencial produtivo da planta está diretamente ligado à quantidade de nutrientes e água que as raízes conseguem captar no solo. Vou repetir essa frase para você fazer a transição espiritual comigo. Olha só. Deus nos chamou para sermos árvores frutíferas, amém? O potencial produtivo, multiplicador, reprodutivo da planta
está diretamente ligado à quantidade de nutrientes e águas que as raízes conseguem captar do solo. Ou seja, o oásis, que é aquela imagem que nós vimos, é considerado uma porção de água isolada encontrada no meio dos desertos. E deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Nós vivemos num tempo que parece que nós estamos num deserto e o mundo está com sede e precisa encontrar oásis nessa terra. Sabe o que eu creio? Que você pode ser o oásis nessa terra. Que eu posso ser um oásis. Se nós tivermos raízes plantadas, enraizadas em Deus, bebendo da fonte dele, porque é uma fonte inesgotável, nós seremos sombras para pessoas que estão no deserto, amém? Você crê nisso? Você crê que a sua casa, a sua família e a maneira que você vive se torna uma sombra para alguém, querido? Que da sua vida, fruto da vida de Deus vai brotar para alimentar pessoas. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio, poderosamente creio nisso. Mesmo num lugar mais árido, como num deserto do Saara, Deus pode fazer esse milagre, seja qual for a região que você esteja. Deus pode fazer lá em Filipinas, Deus vai fazer de vocês lá árvores frutíferas. Ele tem esse poder. Então eu quero que você declare como uma palavra profética isso hoje aqui, para a pessoa que está do teu lado. Diz assim para ele: você é uma árvore. Suas raízes são fortes, irmão. E Deus deseja que você seja um oásis nessa terra. Eu creio nisso. A pergunta então é: qual é o processo para você crescer? Qual é o processo para nós crescermos saudavelmente, multiplicarmos, produzirmos, nos tornarmos sombras, né? Que representam Deus nessa terra, né? Não é a sombra lá de Nabucodonosor não, viu? Aquela lá, a vaidade era para si, mas é a sombra que representa Deus nessa terra. Ele começa pelo processo pessoal, privado, é o que nós já vimos ali. Ninguém vai fazer por você. Presta atenção, gente, olha aqui para mim. Agora guarda o que eu vou dizer para você, é muito importante. Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você já faz isso? Pastor, eu já faço isso há muito tempo. Deixa eu explicar uma coisa. Você pode fazer isso como um ato religioso e não se encontrar com Jesus. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, e você não tem um encontro com Jesus. Então nós precisamos entender que quando eu vou à Bíblia, quando eu vou à palavra, quando eu vou ter o meu tempo em meditação, o propósito é que pela palavra eu tenha um encontro com Jesus. É que pela oração eu tenha uma comunhão e um relacionamento com Jesus. Que quando eu jejue, eu tenha um encontro com Jesus. O objetivo dos hábitos espirituais não é porque nós somos religiosos e tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que fazer jejum, tem que fazer... Não. É porque são caminhos que vão me levar a um encontro com o rio de água viva. E então eu vou caminhando com essas ações, e isso vai me levando para fincar raízes, para beber da fonte que é Ele. Gente, é muito profundo. O profeta Jeremias compara uma pessoa que busca ao Senhor na palavra, na oração, no relacionamento, na intimidade, com essa árvore plantada junto a águas correntes. Olha o que ele diz lá em Jeremias 17, versículos 5 a 8. Ele primeiro começa falando do homem que não confia em Deus, que não busca em Deus. Ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Ao invés de confiar em Deus, confia nos homens. Que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse homem que confia nos homens será como um arbusto no deserto. Presta atenção, olha a diferença de árvore enraizada, sempre verde, para arbusto. O arbusto, ele não tem o quê? Raiz. Facilmente você o quê? Arranca. Ele está dizendo para mim e para você assim: se você decidir viver a sua vida confiando em homens,
facilmente você pode ser arrancado. Você não tem estabilidade na sua vida. Você não é firme. Você não tem raízes. Virão os ventos, virão as tempestades, as estações, vem o deserto. E você facilmente... O que acontece com o arbusto? Facilmente ele é queimado no calor, certo, gente? Ele é queimado pelo próprio calor. Então ele está dizendo que isso não tem sustentabilidade. É passageiro, não é durável. Deus está falando conosco, e a pergunta é: onde você tem colocado as suas raízes? É isso. Quando o profeta Isaías fala sobre isso, sobre confiar em homens, ele vai dizer: ai de vocês. Ele vai falar isso para o povo de Israel. Ele vai dizer: ai de vocês que estão confiando no Egito, porque eles têm cavalos, eles têm cavaleiros, e vocês acham que dele que vem o socorro para vocês? E Deus fala assim, exatamente assim: tanto vocês quanto o Egito vão tombar. Por quê? Porque vocês estão colocando a confiança em homens e não em Deus. Então ele diz: esse homem, essa mulher que confia no homem mais do que em Deus, ele diz: habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Sabe por que ele está falando isso? Presta atenção, escuta o que eu vou falar para você. Ele está dizendo que mais cedo ou mais tarde, se eu confiar no homem e não em Deus, eu ficarei sozinho. Você está entendendo isso? Isso é muito sério. Você de repente vai tentar encontrar socorro e não tem ninguém mais do teu lado, querido. Por quê? Porque nós somos poços rachados. Poços rachados. Lá em Jeremias capítulo 2, o próprio profeta Jeremias, versículo 13 do capítulo 2, ele diz assim: vocês cometeram 2 pecados contra mim. Ele está falando para a nação de Israel, né? O povo que ele tinha levantado para abençoar todas as nações da terra, não é? E hoje o novo Israel é a igreja de Jesus. Ele fala assim: vocês cometeram 2 pecados, 2 crimes. Jeremias 2,13, ele fala assim: vocês me abandonaram a única fonte de água viva, esse rio de águas correntes. Vocês pararam de vir beber em mim, vocês pararam de criar as raízes na direção desse rio, e vocês cavaram para vocês poços rachados que não retêm água. Ele está dizendo o quê? Que eu não posso suprir a minha própria necessidade, nenhum ser humano pode. Nós somos poços rachados que não retemos água nem para suprir a nossa necessidade, muito menos para suprir do outro. Então ele está dizendo: nós vamos acabar sozinhos, porque todos nós somos poços rachados. E só tem uma fonte, um rio de água correntes: é Deus. É Deus. E aí eu quero que você ouça o que ele fala agora. Mas, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para águas correntes, para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu queria que você observasse 2 palavras aqui. 2 palavras. Diz assim: ela não temerá, ela não terá medo. Fala comigo: medo. Quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. E ela não ficará o quê? Ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então 2 palavras: medo. Fala medo. Ansiedade. Eu queria que você olhasse para a sua vida agora. Eu queria que você olhasse para a nossa sociedade. Eu quero te fazer uma pergunta. Não são esses parte dos principais problemas da sociedade? Medo do futuro, medo do amanhã e ansiedade. Ontem eu vi um depoimento, foi anteontem, de uma mãe falando da filha, que faz parte de uma turma de medicina, que eu não sei se está aqui ou não,
Você gravou o número, Martinha? Quantos alunos eram na turma? Mas imagina que era uma turma, isso eu posso dizer, mais de 40 pessoas. É que era bem mais mesmo. A única pessoa da turma que não tomava ansiolítico é essa discípula de Jesus, membro da igreja aqui. Todos os outros colegas fazendo medicina, tomando medicamento. Medo e ansiedade. Você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui? De novo, não importa quantos anos você tenha de igreja. Você pode estar vivendo uma vida religiosa até hoje, colocando a sua confiança nos homens. E a sua raiz é frágil. Deus está nos chamando para enraizar a nossa vida no rio de águas correntes que é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você consegue entender que não é um poço? Que é um ribeiro? Que são águas correntes? Você consegue entender a diferença que existe? Presta atenção, querido. Águas correntes nunca se repetem. Nunca passa de volta por lá. É uma vez só, certo? Eu acho isso incrível. As águas nunca serão as mesmas. Águas correntes não são águas paradas, elas têm mais saúde. Elas são renovadas sempre. Essas águas correntes, elas limpam, elas saciam a sede. Elas curam. Águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Isso é tão incrível quando a gente entende, sabe por quê? Sabe o que quer dizer isso? Que quando nós buscamos a Deus na palavra, quando nós buscamos a Deus na oração, quando nós buscamos a Deus, no jejum, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, quando nós estamos buscando com todo o nosso entendimento, queridos, Deus começa a se revelar para nós. Nós temos um encontro com Ele nesse rio aqui, e é muito lindo porque o medo você não vai ter mais, a ansiedade você não vai ter mais, querido, porque você está enraizado naquele que tem poder para guiar você, para mudar a sua história, para suprir sua necessidade, querido, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da nossa história. É só Ele que tem o poder para isso. E à medida que nós vamos então enraizando, nós vamos descobrindo que, presta atenção, o que muda não é o que está acontecendo por fora. O que muda é o que está acontecendo dentro de mim, porque as estações vão mudar de novo. Vai vir o inverno, vai vir a tempestade, vir uma chuva, tudo vai acontecer, tudo que é externo vai vir de novo. Mas o que muda é que você agora tem raízes, você não tomba mais, você não desespera-se mais, você não tem mais ansiedade, você não tem mais medo. Por quê? Porque você está firmado nele. A outra figura que Jesus fala sobre isso é a figura da casa na rocha. Isso é interessante, mas antes de ir para a casa da rocha, eu quero lembrar do salmista. Se foi Davi, não é? O salmista comparando uma pessoa que não teme a Deus com alguém que é piedoso, né? Piedoso no sentido daquele que tem um relacionamento com Deus de amor a Deus, né? Com toda a força, entendimento, alma, coração. Ele diz o seguinte, que esse homem, essa mulher piedosa, é como árvore plantada à ribeira de águas correntes, tudo o que faz prospera. Olha que lindo, olha o texto, Salmo 1, versículo 2 e 3 diz assim: ao contrário do homem que é ímpio, que não teme a Deus, ele diz assim, ao contrário dele, a satisfação daquele que teme a Deus está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Deixa eu dizer uma coisa, começa com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos lendo a Bíblia, e antes de você ler a Bíblia, você faz uma oração. Você fala assim: Espírito Santo, abre o meu entendimento para que eu possa compreender.
Quer ver uma dica boa para aqueles que estão começando? Provérbios tem 31 capítulos. É um livro super prático. Pega um capítulo por dia durante um mês, 31 dias. E pega um caderninho do lado, você ora, lê e fala: Deus, eu quero ter um encontro contigo pela tua palavra. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração. E você depois, aquilo que chama a sua atenção, você anota no seu caderninho, dia 1º. Foi isso que chamou a minha atenção. E aí você faz: o que eu vou fazer sobre isso que chamou a minha atenção? O que eu vou fazer? Por exemplo, você chega no capítulo 5, 6 de Provérbios, vai falar sobre imoralidade. Vai falar sobre homens que estão destruindo sua vida e mulheres que estão destruindo a sua vida, que estão destruindo vidas de homens. Quando você começa a ler aquilo ali, falando sobre nossas tentações sexuais, gente, aquilo lá são instruções tão claras sobre como você pode se enredar e daqui a pouco destruir sua vida nessa área. Mas vai ler, vai falar sobre honestidade, vai falar sobre negócios, vai falar como você trata pessoas, fala sobre tanta sabedoria para a vida. Começa lá, é um livro fácil, mas que você precisa do Espírito Santo para poder entender. E aí sabe como é que vai criar raízes? Preste atenção aqui. Não adianta você abrir lá em Provérbios, tá bom? Lá e ler, olha só. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Imagina que você leu esse versículo hoje lá no seu devocional, tá? Aí você tem um problema. Vamos ser sinceros aqui entre nós, tá bom? De que a gente é meio irado, responde às pessoas meio brutamente assim. Quantos são meio brutos assim, com sinceridade, ou brutas? Tem as brutas também, né? Gente, às vezes nós somos meio ogros, né? Ogros, né? Melhor dizendo. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa. Olha o que a Bíblia diz. A resposta calma desvia a fúria. Opa, caderninho, falou comigo. Olha só. Então, eu preciso responder para alguém que vem furioso para mim. Como, gente? Segundo a Bíblia, como? Porque se eu responder com calma, vai fazer o quê? Se eu responder calmo, quem vem com fúria vai acontecer o quê? Vai desviar o furor daquela pessoa. Aquela fúria, a pessoa vai ficar constrangida. Quer ver um exemplo prático? Quando você está andando no trânsito, eu amo esses negócios. E aí alguma coisa acontece, alguém te fecha e tudo mais, ou você fecha alguém sem querer, e o cara buzina, abaixa o vidro, aí o semáforo fecha. Gente, aí eu paro o carro bem do lado da pessoa. Imagina que fui eu quem causei aquele fechamento sem querer, tá? E deixei o outro furioso. Eu abaixo o vidro, a pessoa já vem, ela está assim preparada. Eu até oro pedindo que não tenha uma arma com a pessoa. Porque eu já vi gente morrer assim. Antes de falar, o outro já pega e dá um tiro. Mas eu chego em parelho e baixo e já abro um sorriso. Para ele já entender que eu não vou brigar com ele. E faço assim: me desculpa, eu não te vi, foi sem querer. Alô, alô. A pessoa que está furiosa vira para mim, sabe o que acontece? Nunca foi diferente disso, nunca foi. Oh, tranquilo, beleza, na paz. Nunca foi diferente. A resposta branda desvia o furor. Agora olha se fosse o inverso. Eu parei o carro, baixei o vidro e o texto diz assim: mas a palavra ríspida desperta a ira. O que você acha que vai acontecer? Sabe por que tem mortes por aí? Porque o outro para enfrentar. Mas nós não somos como todos, nós somos discípulos de Jesus. Nós andamos de acordo com a palavra. Você sabe quando é que enraiza a tua vida em Deus? Você sabe quando? Quando você lê a palavra e você faz o quê? Fala comigo, pratica. Você sai daqui hoje, a partir de hoje, todo mundo vai fazer desse jeito nas cidades. Amém, gente? Sabe o que vai acontecer? Vai começar a estar na história na cidade. Tem um povo aí que pede desculpa no trânsito, ri pra gente. Sabe o que é? É o povo que segue o que Jesus ensina. Que não segue a nossa carne, porque a natureza humana tem vontade de quê?
É verdade, tem. Eu me lembro um dia que um cara me fechou ali perto da Redenção. Me fechou. Aí eu não gostei. Aí ele... Gente, mas você sabe quando... Aí o cara fechou, jogou e ficou freando, aquela freadinha. Eu joguei o carro do lado assim, e a Martinha só olhou assim. Para mim assim, como que... Você não vai fazer isso. Aí eu não quis olhar para ela, mas eu estava vendo. Aí ela falou, amor, você não vai fazer isso. Na hora eu falei, Deus, é verdade, eu não posso fazer isso. Aí eu acelerei, baixei e fiz o que eu falei para vocês. Aí o outro, tá, beleza. Eu estava lutando contra mim, gente, contra a minha carne. Mas eu escolhi fazer da minha vida um discípulo de Jesus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco? Só enraiza se for assim. Agora, quantos aqui são casados? Ficou fácil lá fora, pastor, o negócio é em casa. Gente, presta atenção, está aqui. Vamos fazer isso em casa? É uma filha, ou é o teu marido, é a tua esposa, que naquele dia não está bem. E aí deu uma resposta atravessada. Gente, lá na minha casa acontece também, viu? Dá uma resposta atravessada. O que o outro tem que fazer? Segundo a Bíblia, o que o outro tem que fazer? Devolver a resposta de forma o quê? Mansa, branda. Presta atenção, que segredo simples. Tua casa muda. O ambiente de trabalho muda. Teu colega chato vai mudar. É verdade, irmãos, porque está na palavra, está aqui. E você vai ficar o quê? Uma árvore sempre verde. Você vai começar a chamar atenção. Por quê? Porque você está plantado junto a ribeiros de águas. Gente, isso é poderoso. Coloque em prática para você ver isso. Começa a ler a Bíblia e começa a praticar. É assim que a gente cria raízes profundas, saudáveis, pela escolha pessoal de conhecer a Deus e de obedecer a Deus. É isso. O texto diz isso, né? Olha só, Salmo 1, 2, 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Uau! Anota na tua Bíblia aí, tudo o que ele faz, prospera. Quantos querem prosperar em todas as coisas aqui? Olha que simples, é só a gente obedecer, viver de acordo com a palavra, né? Meditar nessa palavra dia e noite e praticar. Tudo o que você fizer prosperará. Meditação na palavra, prática da palavra, oração, jejum, isso fará você crescer, começando pelas raízes. As suas raízes, em nome de Jesus, estamos orando por isso, as nossas raízes irão crescer e darão sustentação à nossa copa. Amém? Olha o que diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Essa palavra no coração. Aconselhem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Ainda falando mais da palavra, olha lá. Pois a palavra de Deus é viva. Essa palavra é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito, juntas e medulas. Por meio da palavra, presta atenção, ela julga pensamentos e intenções do coração. O que quer dizer isso? Quer saber o que quer dizer? É literalmente o que está ali. Que quando você abre a palavra, né? Você lê, medita nela, tá? Ele fala assim, ó: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Olha que lindo, está lá em Isaías 5. Que fazem das trevas luz e da luz trevas. Do amargo doce e do doce o amargo.
Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Uau! Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Ai dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Quando nós estávamos comprando a nossa casa, que já vendemos, ela não existe mais, nós fizemos uma proposta para o vendedor, era o próprio construtor, e ele aceitou. Finalmente fui assinar, feliz da vida com a Martinha. E quando chegamos lá para assinar, lá dentro do banco, já a parte do financiamento, e ele estava lá, o contrato e tudo mais, ele diz assim: olha, eu vou fechar esse valor mesmo, só tem um detalhe, no contrato a casa vai ser tanto. Porque aí complica, né, para mim. Eu baixei já o valor, tal. 40 mil reais, era 40 ou 60 mil por fora. Não vai no contrato. Tudo bem, né? Sim, todo mundo faz isso. Eu disse para ele: para mim não está tudo bem, eu não posso assinar assim. O valor que você vai receber é esse. Você precisa declarar sobre isso, eu vou pagar sobre isso os impostos também. Aí ele falou: mas cara, nada a ver. Cara que até aquele momento nossa relação muito respeitosa, admirando uma pessoa sinceramente assim do bem, mas ele estava sinceramente errado. Por quê? Porque as raízes não estão fincadas em Deus, é no seu próprio conhecimento. A gente vai dando jeitinho na vida para prosperar, gente, mas você entendeu como é que a gente prospera? É na palavra, é vivendo a palavra. Então eu fui para casa e não assinei, disse para ele: olha, eu vou para casa, eu ligo para você depois. E ele não deixou eu chegar em casa, ele já me ligou, falou: não, cara, vamos fazer. Eu falei: olha, eu vou chegar em casa e eu depois te ligo. Cheguei em casa e eu fui orar. Eu já sabia que era não, já tinha dito não para ele, mas eu queria conversar com a Marta e contar para a Martinha e para as meninas que a casa tinha dado errado. Todo mundo estava feliz, né, com a casa. E aí eu peguei e fui ler Isaías 50. Fui para o meu jardim do Getsemane, a sacadinha lá do nosso apartamento. E lá eu fui ler esse versículo. Deus me levou para essa passagem. Ele diz: ai daqueles que por suborno inocentam o culpado. Ai daqueles que chamam doce de amargo e amargo de doce. Ai daqueles que chamam de mal bem e de bem mal. E o ai aqui, sabe o que quer dizer? Você vai pagar um preço por isso. Você não pode viver assim. Então eu chamo a Martinha, oro com a Martinha, mozão, é isso mesmo, amém, chamamos as meninas, e foi muito lindo o que aconteceu. Eu liguei para aquele homem e falei para ele: olha, eu queria dizer com todo o respeito a você, fulano de tal, você foi super gentil, agradeço, foi super bom te conhecer e tudo mais, papá, mas eu queria te falar uma coisa. E eu li o texto bíblico para ele. E eu disse: olha, o que você está me propondo é um suborno, e nós queremos que o nosso país melhore. Não é isso que nós queremos, gente? Nós queremos um país melhor, gente. E daqui a pouco, como discípulo de Jesus, eu estou cooperando para o suborno. Que hipocrisia é essa, gente? Não é que a gente ora pelos nossos governadores para eles deixarem de ser corruptos, mas a gente faz a nossa corrupção quando o benefício é para a gente. Não posso aceitar isso. Então eu falei com muito amor para ele, com muito temor, falei para ele: Ricardo, desculpa, é Ricardo, pronto, agora você já ouviu o nome. Ricardo, e deixa eu te falar uma coisa, eu gostei tanto de você, eu preciso dizer isso, cara, não faz isso com ninguém, porque você não vai prosperar assim. Olha, gente, foi tão lindo. Ele virou para mim e falou assim: Tércio, de todas as pessoas das 21 casas que vão morar lá, quem mais eu quero que more naquele condomínio são vocês. Não sei porque eu gostei de vocês de graça. Você tem razão, nós vamos pagar tudo direitinho.
Vamos declarar, eu quero que vocês morem lá. Foi emocionante quando ele falou aquilo. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Ricardo, eu não vou fazer nada errado. Não, é assim. Queridos, nós sentamos na mesa. Eu só não falei para ele que faltava ainda 5 mil para a entrada. Nós sentamos na mesa, eu falei, meninas, Deus virou tudo, só que agora tem 5 mil reais. Que a gente não tem. A Lailinha, pequenininha, a Radassa, só se viu os olhos, né? Na mesa, a gente estava sentado na mesa. Aí você lembra a música que ela começou a cantar? Foi a Radassinha, né? Foi a caçulinha nossa. Pequenininha. Começou a cantar uma música. Qual era? Não me lembro a música. Mas era uma música que falava sobre... Não, Deus é fiel, é fiel. Começou a cantar essa música. Acima de todas as coisas. Criança cantando. A gente começou a chorar. E a gente orou. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Só que falta 5 mil reais. Terminamos. O telefone tocou. Era uma informação de um dinheiro meu que estava retido em algum lugar e que era exatamente 5 mil reais. Você entende o que é caminhar com Ele? Você não precisa mentir. Você não precisa enganar. Você não precisa ambicionar. Porque se não era de Deus aquela casa, a gente ia estar feliz da vida. No apartamento que a gente estava. Mas viver enraizado é uma coisa diferente, gente. É uma coisa poderosa. É uma coisa abençoadora. Eu estourei todo o meu tempo e nem fiz nada da árvore ainda. Então vou parar aqui. Semana que vem vou estar com a Martinha lá em Fortaleza, gente. Lá em Fortaleza, para quem não conhece aqui, nós temos uma igreja amada e um pastor querido, Armando Bispo Elô, que nos mentoreiam desde 2004. Estiveram lá em Fortaleza, lá na igreja do Armando Bispo. Oh, glória a Deus! Uma igreja linda, lá numa tenda. O pastor Armando Bispo está completando 70 anos, Cacá, Evelyn, e nos convidaram para ir para falar a mensagem de 70 anos dele. Lá são 4 pastores em um mês e 40 anos de ministério naquela igreja. Então domingo não estaremos aqui porque estaremos lá. Mas eu dou prosseguimento depois. Tudo bem, gente? O que é importante hoje? Fala comigo. Eu preciso ser um discípulo com raízes no rio de Deus. Guarda uma coisa no teu coração. Guarda uma coisa. As experiências que você teve com Deus, presta atenção. Não perde essa fala. As experiências que você e eu tivemos com Deus, elas nunca mais voltarão do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Ele é um rio de águas correntes. Você não repete o que você já viveu com Deus. Cada dia é um novo encontro com Ele. Cada vez que você vai para a presença dEle, é algo novo dEle. São águas novas, águas correntes, águas que renovam. Você hoje viveu algo com Deus, é porque às vezes a gente diz assim, mas eu queria experimentar aquilo de novo. Não, nunca mais, porque Ele é um rio de águas correntes. E presta atenção, mas o novo sempre está disponível para nós. É só você continuar buscando ao Senhor. Eu quero orar por pessoas hoje que querem fazer uma aliança com Deus. Nós estamos nesse caminho da santidade. Deu para entender que precisa ter raízes? Raízes profundas. De novo, orar, ler a Bíblia, jejuar, ninguém vai fazer por você. São as nossas escolhas pessoais. E tudo começa pelas raízes. Fala para o teu irmão, tudo começa pelas nossas raízes. Tudo começa pelas nossas raízes. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com pessoas que estão nos visitando aqui, são nossos convidados, e que querem ter um encontro com Jesus Cristo hoje. O seu coração
é o lugar onde Deus quer habitar. A boa notícia, o Evangelho, é que Jesus morreu para dar vida a você. Que Ele pagou a conta dos seus e dos meus pecados. E que você pode ter vida com Ele hoje. Se você se arrepender dos seus pecados e crer no sangue de Jesus que perdoa você dos seus pecados, Ele vem habitar no seu coração. E essa semente que é o Evangelho de Cristo, é Jesus, vai nascer em você. E você vai se tornar uma árvore frondosa, com raízes profundas e extensas nesse rio de Deus. Se você quer isso, você que está aqui nesse auditório, você que está em casa pela internet, faz essa oração comigo, declara assim: Deus, pode falar isso com fé, você pode falar em alta voz, você pode falar em silêncio, o que é importante é que você faça isso com fé para Deus. Diga: Deus, obrigado mesmo pelo teu amor por mim. Obrigado por estar ouvindo essas palavras. E hoje eu quero reconhecer a Ti como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. E hoje eu quero não apenas ser perdoado por Ti, Jesus, mas eu quero começar a ter um relacionamento contigo. Eu quero me tornar uma árvore com folhas sempre verdes, dando frutos, sem medo e sem ansiedade, porque eu confiarei no Senhor. Vem fazer morada em mim, Jesus, de hoje para sempre. Em nome de Jesus. Amém.